Meus amigos, hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. Estamos a 2 dias das eleições. E ontem nós tivemos lá na Rede Globo aquele debate. E que debate que foi aquele, né? Pra gente saber, pra gente ter uma percepção do que aconteceu ali, pra ter as nossas impressões de quem venceu aquele debate, basta a gente olhar o que o pessoal da grande mídia e o pessoal da extrema esquerda tá falando. Hoje eu não vou entrar muito nesse detalhe do debate aqui, porque o assunto é, como tá ali no título do vídeo, é sobre pesquisa eleitoral. Mas a gente não pode deixar de falar, né? O pessoal da esquerda, eu estava olhando aqui em algumas páginas, no Twitter, você vê o desespero que está tomando conta dessa gente. O pessoal da grande mídia, os artistas, os lacradores, estão todos desesperados. Ficaram em desespero com o padre Kelmo. O cara não tem quase representatividade nenhuma, não representa nem 3, 4% dos votos nas pesquisas, mas o pessoal está desesperado com ele, né? Será que é porque ele colocou o ex-presidiário no seu devido lugar? Ele falou ali na cara do ex-presidiário que ele era o chefe da quadrilha? Deve ser por isso. Nós vimos lá no debate o Lula chamando a Simone Tebet de Simone Step. Nós vimos a Soraya sendo colocada no seu devido lugar pelo presidente Jair Bolsonaro, né, que mostrou claramente por que ela virou oposição, porque ela queria ali uns cargos, né? E acabou que, a princípio, o presidente até concedeu alguns cargos que ela tinha pedido, mas depois mandou embora, porque era tudo incompetente, eram pessoas que queriam apenas desfrutar de um cargo. E ela ficou desesperadinha ali, né? O presidente deixou claro também que ela foi eleita às suas custas. O presidente também colocou a Simone Tebet no seu lugar, quando disse a ela que ela só veio candidata a presidente e não tentou a reeleição ao Senado, porque ela sabia que ia ser humilhada pela ministra Tereza Cristina. Então, a Simone Tebet sabia disso e ela sabe que isso é uma verdade. Se ela sai candidata à reeleição pelo Senado lá em Mato Grosso do Sul, ela seria massacrada nas urnas. Ela ia passar uma vergonha épica. Então, ela preferiu sair para presidente, porque ela sabe que se ela perder ali, ela vai perder para presidente. Não é nenhuma vergonha, né? Então, ela está se livrando de uma vergonha saindo candidata a presidente e ela está magoada. Está magoada e está falando ali, lá na CPI, citando as investigações da CPI como se fosse uma coisa séria. Falando que o presidente atrasou comprar os imunizantes. Ainda continua naquela mesma ladainha. E o presidente foi muito bem nesse debate, né? Ele falou para o ex-presidiário que ele é um mentiroso, traidor da pátria, corrupto e traidor da pátria, que é o que ele é, na verdade, né? Ele pediu ali direito de resposta, conseguiu, o presidente também conseguiu alguns direitos de resposta, para surpresa, eu fiquei até surpreso de ver a Globo ali, tinha uma equipe ali que estava analisando os pedidos de resposta, que até não foi muito parcial, até concederam alguns direitos também ao presidente. Então, assim, a parte da organização do debate eu não tenho muito o que dizer, muito a queixar, não. Mas eu acho que o presidente, quando a gente analisa o que estão dizendo o pessoal da esquerda e o pessoal da grande mídia, a gente vê que o presidente saiu, foi o vitorioso, o grande vitorioso desse debate. Mas vamos falar, então, sobre pesquisas, já que essa gente fala tanto em pesquisa, né, IPEC, Datafolha principalmente, né, Quest, eles citam esses 3 institutos de pesquisa, são o que a imprensa leva em consideração. Os demais institutos, eles não levam em consideração, apesar destes institutos também registrarem as suas pesquisas no TSE. Então, se essas pesquisas são feitas com registros no TSE, elas devem ser levadas em consideração. Por que só levam em consideração aquelas que trazem o ex-presidiário ganhando em primeiro turno? Nós vimos que, dias atrás, a Brasmarket fez uma pesquisa que dizia que o presidente poderia vencer em primeiro turno. E hoje sai essa nova pesquisa que Brasmarket, tá aqui, ó. Brasmarket, Bolsonaro faz 50,9% dos votos válidos e vence no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, registrou os 50,9% dos votos válidos na modalidade estimulada.
A estimulada é aquela pesquisa que você dá o nome dos candidatos para o eleitor escolher. Né? Tem a espontânea que você fala em quem que você vai votar e não apresenta nomes. Então a pessoa já tem que estar com o nome do candidato ali na cabeça. Essa estimulada, o Instituto de Pesquisa, então o pesquisador apresenta os nomes e o eleitor então aponta em quem que ele vai votar. E nessa modalidade o presidente está com 50,9% dos votos válidos, que foi divulgada hoje, dia 30, sexta-feira. Dos 1.600 entrevistados, o capitão foi escolhido por 45,4% das pessoas. Em seguida, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 30,9% das intenções de voto. Na sequência, Ciro Gomes, 6,2%, Soraya Tronic, 0,8%, Felipe Dávila e Padre Kelman fizeram 0,3%. No início ali eu falei que o Padre Kelman não tem 3, 4%. Eu não sei. As pesquisas estão dizendo que ele tem aqui Felipe Dávila e Padre Kelman com 0,3%. Eu não sei, mas eu acho que nós podemos ter surpresa em relação ao Padre Kelman. Eu estou achando que ele vai ter mais votos, por exemplo, do que o Felipe Dávila. Eu estou achando que o Padre Kelman vai ter mais votos do que a Soraya Trambique. Não me surpreenderia com esse resultado. Então, eu não sei, o pessoal do ex-presidiário ficou bem desesperado, né, com o padre, chamando ele de falso padre, chamando ele de tudo que é coisa, né? Se fosse um padre que tivesse lá, ou um pastor, qualquer pessoa, qualquer líder religioso que tivesse ali apoiando o ex-presidiário, com certeza seria tratado com o maior respeito. Mas como o Padre Kelman estava ali defendendo o lado da direita, né, e deixando claro que ele apoia sim o presidente Bolsonaro, porque o único que tem de direita ali é o presidente Bolsonaro, o resto é tudo a esquerdalha, né? É o pessoal falando ali em Agenda 2030. Você vê a Simone Tebet. A Simone Tebet tem a cara de pau de falar que é do agronegócio. O presidente falou para ela, não é à toa que o pessoal do agronegócio me ama e não ama você, porque você luta contra o agronegócio. E é verdade. Se a Simone Tebet é do agronegócio e fica defendendo essas pautas da Agenda 2030, que quer acabar com o agronegócio, por pressão internacional, porque os produtores de outros países, principalmente da Europa, estão pressionando os seus governantes a pressionarem o Brasil a diminuir a produção do agronegócio, porque eles querem ser competitivos. Isso é uma sacanagem, isso é lesa pátria, Simone Tebet vir com essa. Se fosse a Simone Tebet, tudo bem, né? Mas o Lula também vive metendo o pau aí, falando que o agronegócio é, inclusive, fascista. Ontem teve uma oportunidade em que acho que foi não sei se foi o Lula que perguntou para o Ciro ou o Ciro que fez a pergunta para o Lula, não sei como é que foi, não lembro bem, mas o fato é que o assunto era sobre agricultura. E eu pensei ali que o Ciro pelo menos ia lembrar o fato do ex-presidiário ter chamado o agronegócio de fascista. Mas o Ciro não, o Ciro também é um esquerdista, né? Então ficou ali tentando falar mal do presidente Bolsonaro e esqueceu de lembrar para a população que o ex-presidiário chamou os produtores do agronegócio que carregam o nosso Brasil nas costas, né? Que alimentam o nosso Brasil e 1 bilhão de pessoas mundo afora, chamar de fascista. Então, o debate foi válido, eu acho que o presidente se saiu muito bem, e nós temos agora essa pesquisa Brasmarket, que saiu hoje, já dizendo que o presidente pode vencer, né, os votos válidos ali, com 50,9% dos votos. Então, o presidente Bolsonaro, é como eu sempre falo aqui no canal, e eu não vou cansar de dizer isso. O presidente Bolsonaro, se as eleições forem limpas, ele vence em primeiro turno. Isso me baseando no que a gente vê nas ruas, e não só no lugar aqui onde eu moro, ou lá em Brasília, onde eu fui participar do 7 de setembro, não. É que o presidente Bolsonaro, ele vai em todos os lugares, em todo lugar que ele vai é lotado de gente, inclusive no Nordeste. Dá para ver muito bem que no Nordeste o presidente vai ter muito mais votos do que ele teve em 2018. E isso é muito revelador, isso mostra que o presidente pode sim, se não vencer em primeiro turno, mas não vai ficar atrás do ex-presidiário. Isso nunca. Na verdade, o ex-presidiário nunca esteve à frente do presidente Bolsonaro. Isso aí os institutos de pesquisa tentam manipular as pessoas,
para tentar angariar alguns votos, dizendo que o ex-presidiário está na frente. Mas isso, na verdade, nunca aconteceu. Ninguém vai convencer as pessoas que estão enxergando o que está acontecendo nas ruas do contrário. Então, se for para mostrar claramente o que vem mostrando as ruas, com certeza o presidente Bolsonaro vence em primeiro turno. Se não vencer, vai ficar muito próximo disso e no segundo turno é outra eleição e aí sim vai ser cara a cara Bolsonaro e Lula. E aí eu quero ver aquele isentão que vai olhar lá para a cara do sapo barbudo, lembrando de todas as roubalheiras que ele fez e apertar o 13. Aí é o que eu quero ver, ter coragem de fazer isso. O cara pode até se omitir agora, né? Se não ir votar ou anular o seu voto agora. Mas na hora que tiver lá Bolsonaro e Lula para escolher, esse isentão vai ter que pensar, no mínimo, umas 3 vezes antes de apertar o 13, né? E eu acho que isso vai trazer uma vantagem muito grande para o presidente Bolsonaro. Mas vamos pedir a Deus, vamos orar, continuar orando e principalmente conversando com as pessoas próximas de nós, cada um de nós conversando com aqueles que estiverem por perto e tentando esclarecer a cabeça daquele isentão, daquele indeciso, né? Não só o isentão, que o isentão também não deixa de ser um indeciso, né? Mas vamos conversar com os indecisos, não adianta você conversar com o petista, aquele petista doente. Esse daí, se o Lula fizer cocô na boca dele, ele vai falar que é doce de leite, não adianta. Então, isso daí é perda de tempo. Vamos focar, o nosso foco agora é com as pessoas que se dizem indecisas. Eu já conversei com várias pessoas aqui, já consegui votos, inclusive para senador aqui no meu estado, no Mato Grosso, senador Galvão 144. Eu já consegui alguns votos para eles, tenho conseguido votos também para deputado federal. Então, o deputado José Medeiros, deputado José Medeiros, 2210, é o que eu estou apoiando aqui, porque, infelizmente, aqui na minha cidade nós temos um deputado federal que está vindo para a reeleição. Mas, infelizmente, não dá para votar mais nele porque ele não correspondeu. Não correspondeu principalmente naquilo que diz respeito a apoiar o presidente Jair Bolsonaro durante o período que ele esteve lá. Então, não merece mais o voto do seu eleitor que votou nele, que confiou naquela primeira eleição. Então, eu peço a vocês aí de outros estados também, que também busquem votos para pessoas, deputados e senadores, que estejam alinhados com o presidente da República. O principal para nós no momento é isso, é buscar governabilidade para o presidente, para ele não passar o perrengue que ele passou durante esses 4 anos, esses quase 4 anos, ele praticamente não conseguiu governar. E mesmo assim o presidente fez muita coisa, né? Só esse marco do saneamento que ele conseguiu fazer, isso é uma coisa que vai mudar o Brasil, na questão do saneamento, vai mudar o Brasil nas próximas décadas. Então, vamos fazer com que nós tenhamos um Congresso melhor, um Congresso mais alinhado ao presidente, para que ele consiga fazer as melhorias que o nosso país precisa, e isso vai ser bom para todos nós. Então, meus amigos, é isso. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, se inscrevam aí no canal, se não for inscrito ainda, clique aí em inscrever-se. Não vai perder nada, você não vai pagar nada por isso. Se inscreva aí, deixe o seu like, faça aí os seus comentários e, dia 2 de outubro, domingo, daqui a 2 dias, é 22 para nós expulsarmos de vez essa esquerda maldita do nosso Brasil. Fiquem todos com Deus. Tchau.